Pronto, voltamos. Preciso solicitar. Voltamos. Caiu subitamente. Muito rápido. Mas, enfim, nós estamos falando, e acho que conclui o raciocínio, mas, enfim, estamos aí na finalização desse bate-papo, né, Jaqueline? Mas agora a gente tem mais tempinho para continuar também. Fica tranquilo. Sempre acho válido ter essa pauta, essa possibilidade dessa pauta, né? Porque falar sobre ética, quando deixa de ser compreendido como algo maçante e positivo, passa a ser um assunto que congrega e é capaz de gerar a reflexão necessária que traga resposta às dúvidas, aos dilemas éticos que perpassam aí a atuação do nutricionista. Então, a gente precisa caminhar com mais segurança, e essa segurança pode vir, né? Eu acho que, às vezes, tem aquela... É como quando a gente é criança, né? Que a gente não sabe muito bem se é certo, se não é, sua mãe vai lá, te chama, fala assim, olha, isso aqui a gente não responde assim, ela te fez isso, você precisa agradecer. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Não é tão, digamos, não é uma normativa... Não é uma normativa que possa, digamos, aceitar tanta... Né? Você precisa combinar tudo que você... Mas a gente não pode aceitar tanta ingenuidade, né? Nós estamos num momento que nós somos profissionais. E a sociedade nos cobra a eficiência do profissional. Quando nós estamos na universidade, nós nos remetemos aos mestres, mas quando nós estamos na sociedade, nós nos remetemos à sociedade. Então, eu queria finalizar a fala dizendo o seguinte, nós temos o Código de Ética para ler. Você pode não ter um exemplar físico, mas ele está lá nos sites do sistema, do CRN, do CFN, para baixar em PDF. Uma leitura que é prazerosa, porque você vai se identificar no código. Chama atenção para essa publicação, que é Bioética nas Profissões. Nós temos um capítulo escrito, um capítulo com nutricionistas, que é Nutrição e Bioética. Tive a oportunidade de escrever com a Liliana Bricarel e com colegas lá de Curitiba. Só para a gente falar de produções, né? E que você lindamente colocou disponível durante a nossa live o tratado, né? O Tratado de Nutrição e Dietoterapia, que é um compêndio aí de nutricionista para nutricionista. Os advogados diriam que é o vademecum, né? Que é um livro tem tudo. Exato. E que tem as ondas aí, as ondas que trazem a leitura aí de Hokusai, as ondas de Hokusai, um pintor dessa xilogravura aí que desde o século XIX está nos brindando com esse pensamento de olhar o Monte Fuji como objetivo. Então, que a grande onda da nutrição nos coloque num patamar de olhar a nutrição, pensando como um grande objetivo de conhecimento. Então, se nós pudermos contribuir, de alguma maneira, com quem esteve conosco, é trazer essa reflexão de pensar onde eu busco conhecimento e por que eu devo me atentar a ter uma atuação ética. Então, Jaqueline, eu agradeço a oportunidade. Vocês sabem onde me encontrar, nós estamos aí, você também, com o seu canal no YouTube. Eu tenho o canal Fabiana Convida, um canal no YouTube que foi lançado essa semana com edição de arte de Jaqueline Rochberg. Estamos no Facebook, estamos no Insta, estamos aí disponíveis nas mídias, você está disponível no seu consultório, não é? Então, é uma maneira de nós nos agruparmos, reunirmos, agregarmos conhecimento e ficamos disponíveis para um outro momento, uma outra demanda para poder... Deixa eu só te perguntar, porque eu acho que também pode ser uma dúvida de mais gente. Quer dizer, além de eu poder ter o meu colega, que eu posso tirar dúvida com ele, o meu professor, um profissional que é mais velho que eu, está mais nesse tempo do que eu, tudo isso, o conselho também responde. Basta, tem e-mail para isso? Eu não peguei o e-mail, mas é só entrar no seu site. crn3@crn3.org.br. Direto, você e eu não é posso direto.
Quer dizer, Você eu deve, faço meu é a nossa cartão. casa. Então, como aquela outra pergunta aquela outra questão que a gente colocou. Vou fazer meu cartão. Fiz o curso de psicologia positiva. Posso colocar isso? Não posso? Como que eu coloco? Eu posso escrever. Eu li lá. Consulte o seu conselho, mande exatamente assim, para esse e-mail Então, geral, crn3.org.br, obviamente para quem é da jurisdição do CRN3, sim, né? se E não eles vão ter o só. maior prazer e não deixam nenhum contato sem resposta. Eu tive o meu. Eu tive dois grandes contatos com o CRN3. Eu fiz parte do CRN3 Jovem e eu, inclusive, deixo aqui a minha recomendação de que façam. Procure na sua faculdade como é que faz para ser um representante da sua faculdade no CRN Jovem. Foram encontros muito esclarecedores, encontros muito ricos e eu acho que você aí pode, aprendendo lá dentro do CRN, levar isso para a sua faculdade, para os seus colegas, e isso vai se multiplicando. Eu acho que é fundamental que o aluno busque essa oportunidade que o CRN dá todos os anos. E Exato. a outra foi durante o meu TCC, porque eu queria escrever sobre ética, eu queria escrever sobre o código de ética, e aí como é que eu faço? Tem lá aquela primeira. A gente vai passando por fases, né? Então você vai procurando a leitura que é no livro, o livro de ética mesmo, né? Porque eu tenho que sair de uma coisa mais longe, né? Até chegar no código de ética. E aí, o que eu queria fazer com ele? Eu queria saber o que os nutricionistas estavam pensando, já que a gente já tinha um ano de vigência do código. Onde encontrar esses dados? Eu não tinha fôlego para eu mesma fazer uma pesquisa, podia ter mandado, né, um questionário para os nutricionistas, mas e o fôlego para mandar esses questionários, receber esses questionários? E aí, com a professora Deise, a gente teve essa ideia. Vamos escrever para o conselho. Pior que vai acontecer eles dizerem que não tem esses dados, mas acho que não, devem ter, né? Então, vamos ver. Pedi, me escreveram de volta perguntando exatamente o que eu queria, como eu queria, de que jeito eu queria. Eu recebi uma planilha que eu praticamente não precisei mexer nela. Eu tinha todos os dados, dados que são públicos, claro, mas eu tinha lá Não, quantos. na verdade, eles não são dados públicos na medida em que eles não são publicizados, digamos assim, mas são Assim, os dados de números. acesso para o pesquisador que, devidamente identificado, entra em contato com o conselho, né? Porque você não coloca, você não está Ele não expondo está nenhum lá, não profissional, está. não há nomes, são números, correto, Eu correto. só tive os números, né? Então, eu tive os números de em cada infração ética, quantos já tinham sido julgados, quantos ainda estavam, né, em julgamento, quantos haviam sido recebidos naquele mês. E isso foi fundamental. Meu TCC foi todo baseado, claro, as leituras que eu fiz, mas aplicado a esses dados que eu recebi. Eu já escrevi para o conselho para exatamente como é que eu ponho no meu, como é que eu faço, né? Assim, porque eu tenho lá as minhas, eu posso colocar, né? Eu não fiz essa pergunta, mas eu tenho duas profissões. Eu posso colocar as duas? Mas nem o Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil vai permitir e nem o CFN vai permitir uma coisa dessas. Eu não sou advogada e nutricionista. Eu sou advogada e nutricionista para contar para os meus amigos, advogada e nutricionista para colocar sei lá, no formulário do passaporte, né? Eu posso até colocar as duas coisas. Mas eu não posso atuar como advogada e nutricionista. E mesmo que, por exemplo, se eu resolvesse trabalhar Você como pode, advogada, você pode atuar. Essa é uma questão muito complexa no sentido da fala da live, mas enfim, você faz cartões, você se desvincula, não é? Não é durante uma consulta nutricional que você vai tratar do divórcio, não é exato. durante uma averbação que você vai tratar de obesidade, mas o importante é que se saiba onde buscar informação. A Bujan acabou de entrar e perguntar por que eu não posso consultar o colega? Obviamente que você pode consultar o colega, mas às vezes há demandas muito específicas em que o colega pode ter, inclusive, uma interpretação equivocada. Então, na vigência de um código que eu julgo
conhecer, mas que eu não tenho uma interpretação ou que eu tenho dúvida na interpretação, eu posso sim conversar com os pares, é sempre benéfico, mas eu posso ter certeza daquele questionamento junto ao órgão de categoria. Então, evidentemente que você tem referências, que são seus professores, seus mestres, ou alguém de notório saber, mas a consulta ao próprio conselho sempre traz um esclarecimento mais adequado. É nesse sentido. Então, obviamente, que ninguém está impedido, muito pelo contrário, a conversa entre os pares, a troca de informação é sempre muito bem-vindo, saudável. Mas, na medida da dúvida muito pungente, muito específica, ou que traz aí uma dúvida, um dilema, ou um questionamento próprio, o conselho está lá, sempre atendendo com o maior prazer e com a maior alegria. E volto a dizer, o conselho somos nós. Né? E tem essa questão que a doutora Rosa coloca, imparcial, a nossa imparcialidade é diante do conflito de interesses, mas o código ele atende a uma profissão. Então, nós vamos responder ao nutricionista, correto? Eu posso consultar um colega, mas o colega também pode estar equivocado. Então, dependendo do que se trata, é a condição sine qua non você consultar a sua entidade. Evidentemente que há questões que dizem respeito ao sindicato, há questões que dizem respeito às BRAM, há questões que dizem respeito ao conselho. Mas, se não for o conselho a responder, ele ainda vai te dizer qual o caminho a seguir. Exatamente. Se não for ele, pode até... A resposta vai ser essa, né? Não Exato. É com a gente, mas é com o seu sindicato. Exato. As pessoas ficam muito incomodadas, às vezes, com um profissional que elas julgam estar atuando como nutricionista. O conselho, ele atua com o nutricionista e o técnico de nutrição. Quem não é nutricionista e não é técnico de nutrição, a comissão de ética do conselho não pode fazer nada. Mas o conselho pode. Ele encaminha para o Ministério Público e a MP vai avaliar se aquele indivíduo, então, encaminhado lá pelo Conselho Regional de Nutricionistas, está atuando no exercício legal da profissão, por exemplo. Mas nós temos que combater esse discurso de que ninguém faz nada, de que não há um trabalho que se encontre resultados. Não, pelo contrário, embora nós estejamos vivendo um momento muito difícil na sociedade brasileira, político, social e econômico, nós temos instituições fortes que só são fortalecidas na medida em que seus componentes reconhecem essa instituição. Então, eu gostaria de finalizar a nossa fala dizendo que nós temos que respeitar as instituições, fortalecer as instituições, lembrar que nós sim somos o Conselho, nós devemos estar inscritos na APAN, na PANUT, né? Na verdade, na Associação Paulista de Nutrição, nós devemos estar inscritos no sindicato como uma maneira de quê? Fortalecer a nossa categoria. É assim que se fortalece a categoria, é reconhecendo no outro a sua expertise, é reconhecendo no outro o colega profissional, assim como eu reconheço em você uma colega nutricionista, e que nós estamos aqui nesse momento tendo algumas reflexões sobre angústias pessoais, sobre questões pessoais. Estão perguntando se a live vai ficar salva, Jaqueline. Vai. E vamos colocar depois no YouTube também. Aí a gente faz uma artezinha para mostrar onde está e tudo mais. Ou no seu Insta ou no meu Insta vão encontrar essas informações. Eu acho que nós já discutimos alguns pontos importantes. Né? Estamos aqui no Dia dos Namorados cultivando esse amor entre colegas e profissionais da mesma categoria que buscam aí esclarecer dúvidas, nos encontrar em angústias próprias e assim avançar na nossa compreensão e, sobretudo, avançar no nosso acolhimento com o colega, na tolerância com as dúvidas e no sentido de avançar como categoria da área da saúde. Conversar, discutir, trocar ideias, eventualmente a gente muda de opinião, a gente muda o que pensa, e às vezes a própria situação faz aquilo mudar, então se acha que precisa mudar... Nós podemos mudar de opinião, mas o código tem que ser seguido. Eu posso mudar de opinião, mas o código tem que ser seguido. Então, eu posso me movimentar se eu quiser mudar, mas eu não posso simplesmente reclamar ou não seguir.
né? Exato. Só reclamar não vai te levar a lugar nenhum, não seguir pode te levar a um problema bastante sério. Então, se não é isso, se não tá bom, se as coisas mudaram, se a vida mudou, a gente não sabe nem o que vai acontecer depois da pandemia, pode ser que muitas coisas não sejam mais justas depois disso, né? Assim, justa no sentido de não se encaixa mesmo, né? Uma coisa que valia antes não vale mais. Mas a gente tem que rever e conversar. Mas eu acho que o conversar é que é o mais importante, é trocar a ideia, é chegar a uma conclusão e fazer uma reivindicação, se for o caso, né? Eu acho que isso aqui ajuda da gente saber que tem e tem um motivo. Aí vamos estudar para saber se você não gostou desse motivo, se você não acha esse motivo justo, se ele te atrapalha de alguma forma, e buscar um caminho, né? Mas não descumprindo ou só reclamando, né? Acho que ficou mais Reclamar, fácil da gente entender. uma sociedade pós-ditadura militar vê muito no reclamar um tom pejorativo. Reclamar per se não é pejorativo. Eu reclamo uma situação, mas é um reclamar ordenado no sentido do respeito ao próximo, do respeito às instituições, do decoro com as instituições, do decoro com o colega. Está entrando aqui uma querida colega, querida amiga, né? A Tereza Blasi, entrou anteriormente a Elma, lá do Nordeste, que atua no Nordeste. Então, assim, nós temos que congregar nutricionistas de várias áreas do país, congregar no sentido de nos encontrar nas nossas angústias e, sobretudo, compreender que o código está aí para nos defender, que nós temos uma ciência para consultar, para seguir, que nós temos diretrizes, que nós temos a ciência como resposta às dúvidas dentro das questões de alimentação e nutrição, que nós temos que estar antenados às políticas públicas de alimentação e nutrição, nós temos que compreender que a função do nutricionista é estar intimamente relacionado com o direito humano à alimentação adequada, com a segurança alimentar. Está entrando aí a doutora Adriana Pelódia, professora, nutricionista da área de saúde pública. Então, quando se fala de saúde pública, quando se fala de nutrição, de alimentação, direito humano à alimentação adequada e segurança alimentar são questões postas, né? Então, quando nós passamos aqui em São Paulo por uma proposta indecorosa de farinata, de ração humana, pelo então prefeito, o senhor Dória, o Conselho rapidamente se posicionou contra o entendimento de que a farinata seria uma opção, na medida que se compreende o direito humano à alimentação adequada. Isso faz a força de uma categoria que se mostra à sociedade capaz de compreender os efeitos daquela decisão no âmbito da alimentação humana. Então, nós temos que ter a compreensão de que o direito humano à alimentação adequada e à segurança alimentar querem o quê? O princípio básico da segurança alimentar, o acesso ao alimento. Então, nós estamos vivendo em um período muito difícil de precarização de trabalho, de emprego, das pessoas perdendo ganho e, portanto, não se alimentando de maneira adequada. Isso também é ética, né? A ética é essa discussão de eu ser um nutricionista ético defendendo uma nutrição ética. Portanto, a ética não é morta, ela não é um papel, um livrinho, né? Um livreto. Algo inerte. Né? Ele é uma orientação, nós precisamos buscar essa compreensão. Por isso que é muito duro perceber quando algum profissional, seja de que área for, ele comete uma infração ética. Mas nós não somos infalíveis. Tem essa questão também. Então, não se julga, né, se um profissional é melhor ou pior por um deslize ou por uma possível infração ética. Até porque nós somos falíveis. A grande questão é, na minha falha, eu busco compreender a falha e ajustar a minha conduta? Eu ajusto a minha conduta ou eu agrido quem indica a minha infração ética? Eu estou pronto para discutir possíveis infrações éticas, eu estou pronto para ouvir a orientação que o conselho, que o professor, que um colega, que um mestre, que uma referência me dá. Então, nesse sentido, um ataque pessoal, né? Não podemos entender como ataque pessoal. Geralmente as pessoas veem dessa maneira, como um ataque desproposital e pessoal
ao invés de compreenderem como um ajuste de conduta, né, para que o código seja sempre respeitado. Então, terminando a nossa conversa, como eu falei anteriormente, mas como o professor fala muito, ele diz que termina várias vezes. Muitos me perguntam, doutora Fabiana, essa suspensão continuará? O que você acha? Eu não tenho que achar nada, né? Eu não tenho que achar nada, eu tenho que acatar a decisão do sistema. E o que eu tenho que achar? Aliás, o que eu tenho que ter certeza? Que eu vou sempre cumprir o código de ética. E se o código diz tal coisa, assim eu seguirei aquela conduta. Então, a nós, inscritos no sistema, temos a alegria de contar com o sistema, uma instituição forte e que pensa nos nossos direitos e deveres no âmbito da nossa atuação. E, portanto, nós sempre somos consultados, assim como fomos consultados para a construção do código, para a construção coletiva do código, né? E aí a nossa participação é sempre fundamental, né? Entrando aqui a Marli, que é uma colega, uma companheira de atuação ímpar também, sempre próxima das entidades de categoria e que compreende isso que nós estamos falando. Precisamos sempre estar unidos, amalgamados, no sentido de defender a categoria, de defender a atuação do nutricionista, mas defender uma atuação ética. E não existe atuação ética sem ciência, sem técnica. Brilhante, recado dado, não existe. Obrigada, Jaqueline. Muito obrigada, muito Vamos obrigada nos despedir com a calma necessária e agora sem maiores angústias. Eu agradeço o espaço e que nós voltemos em outra oportunidade para discutir quaisquer dos assuntos tão encantadores que permeiam a nossa atuação. Isso, eu vou deixar, então, só repetindo, deixo as lives salvas, tanto no Instagram quanto no YouTube, nos meus e nos da professora Fabiana. Mas aí eu vou fazer um postzinho indicando todos esses endereços, né, para a gente não perder. Perfeito, um grande beijo. Beijo, querida. Tudo de bom. Muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram. Até mais. Até mais.